Então, o novo cachorrinho acabou de chegar e ele não sabe onde fazer as necessidades. Como nós podemos fazer para que ele entenda o que nós queremos dele em relação ao xixi e ao cocô no lugar certo? Uma coisa é certa, é melhor acertar de primeira e ser bem rigoroso, porque consertar é muito mais complicado. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar sobre o que precisamos saber e o que precisamos fazer para que o nosso cachorrinho aprenda a fazer as necessidades onde nós queremos. A primeira coisa é entender o que nós queremos. Que ele seja limpo dentro de casa, que ele seja limpo direto fora de casa, porque o cachorrinho, ele é um animal limpo. Embora ele não considere as excreções dele uma coisa suja, a gente vê que eles utilizam para marcar o território, mesmo para chamar atenção. Cães de caça que se rolam em dejetos de outros animais para esconder o seu cheiro. Então, a relação dos nossos cães com os excrementos é diferente da nossa. Mas nós precisamos transmitir o que nós queremos para o cachorrinho. Então, antes de mais nada, existem 6 conceitos que devem ser levados em consideração. O primeiro, como eu disse, o cachorrinho, embora ele não seja limpo no sentido que nós queremos inicialmente, é um animal limpo. Ele não faz onde ele dorme. Instintivamente, quando ele tem vontade de fazer um xixi ou um cocô, o filhotinho, assim que acorda, ele faz uns passos, se afasta e faz onde ele quer. Isso pode ser utilizado para ensiná-lo a ser limpo. Leve-se em consideração o segundo conceito, que o cachorrinho não conhece o novo território, que vai ser o território definitivo dele. A sua casa, que é a casa dele, ele não a conhece. Então, ele não entende muito bem quando ele passa do quarto à sala, quando ele pega o corredor para ir para a cozinha. Então, é muito importante que, inicialmente, nós tenhamos o cachorrinho em mãos, sob controle, de forma a evitar que ele deixe a sua marca onde você não quer que ele deixe. Ele vai ter o cantinho dele para fazer o xixi e o cocô. Esse cantinho, num processo mais posterior, pode ser levado para fora e ele pode fazer só do lado de fora. Mas, inicialmente, ele vai ter o cantinho dele, ou talvez os cantinhos dele, no caso de uma casa um pouco mais complexa, em que ele pode e deve fazer as suas necessidades. Então, você tem que guardar o controle. Quando ele está contigo, quando o cachorro está com você, você observe e não deixe que ele faça onde ele quiser. Senão ele vai preferir, evidentemente, o tapete da sala a um jornal colocado num canto. O terceiro conceito que é importante levar em consideração é que antes da idade de 3 meses, ele não consegue controlar a 100% os músculos de excreção e micção. Então ele pode se esquecer, entre aspas, e fazer, mesmo que ele tenha vontade de fazer onde você quer, ele pode não conseguir chegar lá. Então até os 3 meses é normal que esse período de aprendizado leve o seu tempo para se instalar. Uma outra coisa, que é o quarto conceito, é que a memória objetiva do cachorrinho ela é curta. O cachorrinho não se lembra do que ele fez há 2 minutos atrás. Existem estudos que falam de 40 segundos, outros estudos falam de 1 minuto e 40 segundos. Imagino que isso deva ser variável individualmente, mas o fato é que quando você não pega o cachorrinho no pulo, não vale a pena você admoestá-lo por um problema que para ele já é passado. O quinto conceito, em relação a ações negativas, justamente, em reações a admoestações, castigos, são sempre menos produtivas quando se tenta educar um bichinho. E às vezes eles têm mesmo dificuldade em entender por que eles estão sendo castigados, ou mesmo o que você espera dele. A famosa e clássica história em que o Cocker Spaniel, logo depois de ter feito o xixi, olhou para o mestre, olhou para o tutor, e enfiou a cara dentro da poça de xixi, porque ele tinha entendido que era isso que o tutor queria, já que ele era castigado sempre dessa forma. Isso é um pouco caricatural, mas a verdade é que, e aí nós chegamos ao sexto e último conceito, é que o reforço positivo é sempre a solução e é o caminho mais curto. Quando ele faz bem, você estimula, com carinho, com petisco, com brincadeira, mostra pra ele que ele fez bem. O cachorro quer te dar prazer, o cachorro quer fazer bem, sempre. Então, ele vai entender rapidamente o que você espera dele. Agora, como conseguir chegar a esse objetivo? Agora nós vamos falar de 5 medidas simultâneas. A primeira é uma regularidade na ingestão de sólidos e líquidos. Então você tem que dar comida sempre às mesmas horas. Mesmo a bebida, não deixa à vontade para ele. Proponha frequentemente, logo depois dele comer e dele beber, ele vai ter vontade de fazer o xixi e o cocôzinho dele. Quando ele come, ele tem um aporte de sódio, o sódio faz ele ter sede e assim que ele ingere água, ele tem vontade também de fazer um xixi. Assim que ele acorda, ele tem vontade de fazer um xixi. Então, são essas horas em que deve-se ser mais rigoroso, deve-se tomar cuidado para pegar ele no ato e levar ele para o lugar certo, onde quando ele fizer, ele vai ser recompensado. Segunda medida,
rigor no cercadinho. O cachorrinho chegou, você deixa ele dentro de um cercadinho, um cercado que pode ser um pequeno banheiro, pode ser uma parte de um quarto, em todo caso, um lugar que é o lugar dele. E nesse lugar, ele pode ter um cantinho com um jornal, com um tapete higiênico, e saindo de lá, somente sob controle. E quando ele está com vocês, que a família inteira seja atenta de forma a pegar ele no ato, se ele tiver vontade de fazer um xixi, cocô, e levar ele para o lugar certo, onde ele vai ser recompensado. Essa é a forma mais rápida e pode levar poucos dias para ele entender o que vocês esperam dele e para ele ter vontade de dar isso para vocês. Então, a quarta medida seria um rigor nas saídas, assim que possível, evidentemente, quando ele ainda não teve todo o sistema de vacinação dele feito, existe momentos em que realmente a gente pode dizer que o cachorrinho está pronto para passear. E a partir daí, passear com ele regularmente, se o objetivo é que ele faça do lado de fora, porque naturalmente ele vai querer fazer do lado de fora, onde outros cães passam, onde outros cães deixam as marcas, que seja macho ou fêmea. A fêmea também utiliza as excreções para marcar o território, para ler o que está acontecendo. Então, esse rigor nas saídas, assim que possível, é muito importante. Evidentemente, faço menção também ao fato de alguns tutores preferirem que os cães, em especial os de pequeno porte, façam suas excreções dentro de casa, o que evita o inconveniente de ter que levar a bolsinha para recolher os excrementos dos cães na rua. Então, dessa forma, tudo é muito mais limpo e tudo é muito mais organizado. Enfim, a quinta medida, que é menos uma medida do que um conselho, é quase um dogma, é muito empenho e rigor nesse início. Porque é muito mais fácil formar do que reformar. É muito mais fácil você formar um cachorrinho da forma que você está querendo, porque ele pede para ser modelado. Mas uma vez que ele já começou a fazer de uma certa forma, e essa forma não é a que você está esperando, fazer recuar e mudar de direção é sempre mais complicado. Basicamente, as ideias são essas, existem diferentes métodos, mas eles se parecem. Me lembro de alguns criadores lá na França, por exemplo, que simplesmente no cercado onde eles tinham a mãe com os filhotes, eles colocavam o jornal no chão inteiro, em toda a superfície às quais os filhotinhos tinham acesso. O que faz que os filhotinhos, desde o início, sempre, até o desmame, sempre tiveram acesso ao jornal para fazer o xixizinho deles. Resultado, eles só sabiam fazer xixi no jornal. É só botar o jornal no chão que o cachorrinho fazia xixi. Então, a ideia do cercadinho, que universalmente falando, independente de qual método ou qual forma, ter o cachorrinho dentro de um local que seja específico para ele e só sair sob controle. E, em relação ao material, o uso do tapete higiênico, e deve-se tomar cuidado para evitar que o cachorro comece a brincar com o tapete. Para isso, atenção especial aos adesivos das bordas. Essas bordas têm que ficar coladas ao solo. Se ficar uma bordinha levantada, é por aí que o cachorrinho aprende a brincar. Como plano B, quando vocês utilizam o tapetinho higiênico e o cachorro começa a brincar, pode-se colocar uma grade em cima. Existe mesmo hoje em dia aqueles sanitários caninos que são um pouco altos e que são compostos de uma grade e de uma base na qual se coloca o tapete no interior. Isso é um pouquinho complexo, às vezes o cachorro tem dificuldade a aceder, tem dificuldade a subir nisso, ou prefere não andar na grade. Pode-se utilizar uma grade simples colocada sobre o tapete, e isso já evita que o cachorrinho queira brincar com o tapete. Enfim, vou fazer menção de um sistema que é o sistema americano. Hoje em dia não é muito mais utilizado, mas é um sistema clássico e que sempre funcionou muito bem, mas que é um pouco polêmico. Eles chamam de crate housebreaking, que é a utilização de uma gaiola de transporte para que o cachorro o filhote aprenda a ser limpo muito rapidamente. Essa gaiola de transporte ela é sobredimensionada, uma dimensão um pouco maior do que seria necessário para o transporte ele mesmo, de forma que o cachorrinho se sinta confortável lá dentro, mas ele passa o dia inteiro dentro dessa gaiolinha, a não ser que esteja com vocês. Essa gaiolinha, na verdade, ela substitui o cercadinho. Eu prefiro pessoalmente o cercadinho. E o cachorrinho fica lá dentro, sem acesso à alimentação, sem acesso a tapetinho, sem acesso a nada. E quando ele tem vontade realmente de fazer as necessidades, ele chama, porque ele não quer fazer lá dentro. É uma forma que, em princípio, em 4 a 5 dias, o cachorrinho aprendeu a ser limpo, mas é uma pequena prisão durante alguns dias, o que não é ideal. Então, pessoalmente, tinha que citar esse sistema, porque é um sistema clássico que existe, mas é realmente preferível, pelo conforto do cachorrinho, a ideia do cercadinho. Como conclusão, lembrar que o cachorrinho só quer nos agradar, mas ele está habituado instintivamente a utilizar as suas excreções como meios de obter alguma coisa. Então, a solução é a gente utilizar isso para que ele entenda o que você deseja dele de forma clara, precisa e rigorosa. E, a partir daí, funciona sozinho. Era o que nós poderíamos dizer.
Qualquer dúvida, não hesitem a utilizar os comentários. Aliás, peço para deixar o like e se inscrever se não é o caso. E até breve, para um próximo vídeo.